Boa noite para vocês que estão aqui hoje conosco. Obrigado pela presença, já estão aqui desde segunda-feira, não é isso? Já vieram para o show Piano e Voz. Boa noite, Christian. Obrigado por nos ajudar aqui, querido. Obrigado por estar conosco. Agradeço também a Canção Nova pela generosidade em nos presentear com essa transmissão. Isso custa muito caro. A gente que trabalha lá na Canção Nova sabe o custo de uma transmissão ao vivo assim, com esse deslocamento de equipe, de carro para fazer a retransmissão. Nós agradecemos do fundo do coração pela oportunidade de hoje estarmos juntos aqui. Todos nós fazemos a experiência do cuidado, a gente nasce a partir dele, não é? Eu gosto de dizer que o cuidado é a primeira experiência de fé que nós fazemos. E quando nós falamos a palavra fé, a primeira coisa que nos ocorre é a fé em Deus. Não. A vida é uma constante experiência de fé. Você vai comer um pão de manhã, você tem fé que o padeiro não envenenou o pão, não é? Você sabe que tem gente que cria essa neurose. Não cria não é para você desenvolver essa neurose não. Você vai passar uma manteiga no pão, não passa pela possibilidade de que tinha um funcionário maldoso que colocou estricnina na sua manteiga. O tempo todo nós fazemos experiência de fé. E essa é uma fé natural. Eu acho muito interessante que no processo humano, a experiência do cuidado já nos sinaliza para aquilo que depois espiritualmente nós vamos compreender. Se você está aqui, é porque alguém se dignou a cuidar da sua indigência. O que é a indigência? É a insuficiência humana. Piorou, né? São termos filosóficos bonitos, né? A insuficiência humana, eu não me basto. Eu preciso de alguém. E o ser humano é o que nasce mais imperfeito, mais incompleto na natureza. Se você tem um cavalinho que nasceu hoje, ele já dá um jeitinho de se equilibrar sozinho, procura a mãe dele. Nós não. Se você nasce hoje aqui e alguém te deixa naquele lugar, você não tem condições de ir a lugar nenhum. Nós estamos acompanhando lá em casa um casalzinho de tucanos, que reproduziu lá, bem perto assim do nosso convívio, numa árvore que tem um buraco. Aí de vez em quando o Vanói, o marido da Teca, vão lá filmar os tucanos. Ele quer ver como é que estão os filhotinhos lá dentro. E outro dia o Everson foi e conseguiu filmar lá dentro. 2 filhotinhos, gente, você não faz ideia que coisa mais linda. E eu não sei como é que a mãe consegue entrar dentro daquele buraco. Porque a tucana, mãe, ela é grande. É aquela do bico verde, as plumas bem vermelhas, uma ave linda. E aí a gente ficou vendo o vídeo, a fragilidade daquelas criaturas. Fiquei pensando, meu Deus, quanta indigência, quanta insuficiência, mas alguém está cuidando delas. As 2 criaturinhas, por mais frágeis que sejam, elas poderão viver porque alguém está cuidando dela. Alguém voa para buscar e trazer o alimento. Alguém construiu um ninho bem protegido, porque pode chover à vontade, que não cai água lá dentro daquele ninho. Perfeito. A natureza, ela é perfeita. A mãe, sei lá, o pai, não sei quem foi que trabalhou nesse projeto, mas fez um ninho tão bem feito que aquelas 2 pequenas criaturas que estão lá terão a oportunidade, se tudo correr bem, de se tornarem aves semelhantes aos pais. Nós somos experiências do cuidado. Quando eu olho para você, eu já tenho que naturalmente respeitar. Você é fruto de um cuidado. Alguém te amou. Alguém te reverenciou. Alguém cuidou da sua indigência, da sua insuficiência. A isso nós chamamos de dignidade humana, que seria aquele respeito natural que nós deveríamos ter por qualquer ser vivo que passasse diante de nós. É claro que quanto mais a gente evolui a nossa consciência, maior será a nossa capacidade de reconhecer a vida em todas as realidades. Então, quando a gente vê aquele mar de lama lá em Minas, destruindo a fauna e a flora que cerca o Rio Doce, dói na gente, não é verdade? Tem imagem mais triste do que aquela? Não. É muito triste a gente ver. Quanto mais a nossa consciência estiver evoluída para perceber o valor da vida, maior será a nossa atenção à experiência do cuidado.
Eu definitivamente quero cuidar deste mundo em tudo aquilo que eu puder. De não jogar um papel de bala no rio. Eu quero ter esse cuidado, é minha responsabilidade. Porque é compreendendo esses pequenos cuidados que a gente vai chegar à compreensão dos cuidados superiores. É por isso que é muito difícil para uma pessoa que não foi amada humanamente o suficiente compreender que Deus a ama. A história humana é a base da fé sobrenatural. Então essa minha experiência natural de cuidar e ser cuidado é absolutamente fundamental para que depois eu tenha condições de acreditar em Deus. Porque eu sempre digo, crer no sobrenatural, minha gente, é muito sofisticado. Antes a gente precisa ter passado pela experiência natural de amar e ser amado. Então a experiência do cuidado é a primeira que nós fazemos na vida. Alguém um dia cuidou de nós. E depois, à medida em que o tempo vai passando, os papéis vão se invertendo. E é tão interessante quando você se vê cuidando da sua mãe, cuidando do seu pai, quando você percebe que ele já está perdendo as habilidades de antes e que agora quem precisará exercer este cuidado na vida deles somos nós. Com todo o respeito do mundo, com toda a diligência, com todo o carinho, eu começo a ser o cuidador daquele que um dia cuidou de mim. E depois, pode esperar, também será cuidado por aqueles de quem você cuida hoje. Por isso que tem que cuidar direitinho. A gente tem que cuidar direitinho para que depois o retorno venha naturalmente para nós. Crer que Deus cuida de nós. Você sabe que esse era o grande esforço que Jesus fazia para mudar na cabeça das pessoas essa compreensão. A aproximação que Jesus faz das pessoas com o coração de Deus é para que elas pudessem identificar que Deus é o cuidador. Cuida de mim a partir do amor que Ele me dispõe. Ele me saber-se amado, saber-se cuidado. Aí o que desperta em nós? O cuidado que eu preciso ter comigo. Porque eu sei que alguém cuida de mim, eu naturalmente reajo a esse cuidado, cuidando de mim também. Quanto mais você compreende que Deus cuida de você, maior é a sua observância no cuidado que você precisa ter com você. Com sua saúde, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Aí você começa a olhar-se assim, como aquele que está sob a dinâmica do cuidado. Eu creio em Deus, creio que Deus me protege, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar. Eu faço o meu papel nessa história. É interessante que Francisco de Assis, ao compreender o amor de Deus na sua vida, quando ele passa por aquele processo de conversão, em que ele fica nu no centro da cidade, quem já assistiu o filme Francisco e Clara, recorda-se daquela cena? Aquele momento em que Francisco fica nu, aquilo é cheio de significado. A nudez de Francisco em praça pública é cheia de significado. Ele está voltando para o colo de Deus para receber todos os cuidados que ao longo da vida ele havia esquecido de lhe oferecer, de se oferecer. Então ele reassume a vida em Deus. E o que Deus provoca no coração dele? A partir do momento em que ele se sabe cuidado e amado por Deus, ele vai cuidar daqueles que ninguém queria cuidar. Não é assim que funciona na vida de Francisco? O movimento misericordioso de Deus não o paralisa num amor de mesmice, de egoísmo. Não, ele vai em busca daqueles que precisam dele. Por isso que é tão interessante a gente identificar o nosso cristianismo e medi-lo. Eu sei que cristianismo não pode ser medido, mas se você quiser analisar a qualidade da sua conversão, é só você fazer essa análise. O quanto que você já é capaz de cuidar dos outros que precisam de você. Cristianismo que só nos dá o status de cristão? Que não me move na direção dos que precisam de mim?
Que cristianismo é esse? Cristianismo de fachada? Só para o outro ter uma boa impressão minha? Não é este cristianismo que foi tão condenado ao longo dos séculos e que fez até em alguns momentos a igreja ficar desacreditada? Não é essa a religião que Jesus condena na sua época? Olha, aquele que não for capaz de se mover na direção de um que sofre, de um que precisa de ajuda, não pode se dizer meu representante. E é por isso que é bom a gente pensar isso. A gente colocar na balança do nosso cristianismo o tanto que nós já dispensamos do nosso tempo gratuitamente para o outro. Eu fico tão encantado, minha gente, com o poder que um trabalho como a Fundação Dom Couto pode fazer. Sobretudo quando eu olho para o trabalho das voluntárias. E o conselho gestor que está aqui sabe muito bem como é bonito ver a ação de Deus no coração daquelas pessoas que saem de casa sem ganhar nada para poder fazer um trabalho que vai ajudar outras pessoas. Quando a gente ocupa a nossa cabeça com esse cuidado, eu vou oferecer o meu tempo a alguém. Quantas vezes nós ainda não temos as obras para poder ocupar tanta gente, mas quantos amigos meus, dentistas, médicos, me procuraram: padre, quer que eu dê meio-dia do meu trabalho lá? Quer que eu vá fazer alguma coisa? Quer que eu vá atender alguém? Quantos profissionais liberais, minha gente, hoje estão procurando dar um pouco do seu tempo às pessoas? Você sabe por quê? Porque o mundo está tão cruel, a crueldade está tão na vitrine do mundo, que as pessoas estão começando a fazer um movimento para diminuir isso. Como é que eu posso diminuir essa crueldade que está na vitrine do mundo e que é notícia em todos os lugares? Fazendo o bem nas proporções que me cabe. Um gesto de amor, de doação, um dinheiro que eu posso oferecer, uma ajuda àquele que tem menos do que ele, uma oportunidade de fazer pelo outro o que ele não pode fazer por si mesmo, porque não é manutenção de gente preguiçosa. Eu sempre tenho esse critério. Eu não posso manter a preguiça do outro. Eu gosto de ajudar quem se ajuda. Estou errado? E gosto de mover o outro na direção de suas soluções. Eu não posso passar a mão na cabeça do meu irmão, da minha irmã, do meu primo, da minha mãe, do meu pai, e ficar eternamente dando a ele, fazendo uma manutenção que o priva de tomar coragem de ir atrás daquilo que precisa fazer. Posso dar um exemplo aqui muito concreto. Essa criatura que está ali, na quarta fileira, Maria, está do lado da Dona Augusta. Isso. Filma a Maria para mim, por favor. A Maria mora em frente lá de casa. Ela trabalhou lá na minha casa antes de eu morar lá, porque ela que fazia a refeição dos funcionários que trabalhavam na obra. E depois fui ficando amigo da Maria, fui ficando amigo dela. Hoje ela é uma das colaboradoras que estão lá em casa. Mas você sabe o que eu mais admiro nessa criatura? É o tanto que ela cria soluções para os seus problemas. Nunca vi a Maria reclamar de falta disso, falta daquilo. Ela passa os apertos dela. Mas está lá, toda sexta-feira, passa o dia inteiro fazendo bolo para no sábado vender na feira. Faz pano de prato, borda. Tudo que você puder, essa mulher corre atrás para fazer, para poder ter dignamente o sustento de sua família. Nós precisamos de muitas Marias. Nós precisamos aprender com essas Marias. Porque às vezes nós ficamos parados lá no nosso sofrimento, esperando que o outro venha trazer soluções para nós. Não. Deus cuida de mim quando eu regaço as minhas mangas, crio vergonha na cara e começo a correr atrás das soluções que só eu posso construir na minha vida. Deus é glorificado nos corações corajosos assim, minha gente.
Deus é glorificado e o país é movido a partir de pessoas assim, que não esperam as soluções caírem nos seus braços, que não esperam que outras pessoas venham fazer por elas o cuidado que lhes cabe. Isso é fé, isso é cristianismo. Eu acredito em Deus, então eu levanto todos os dias de manhã e vou atrás das soluções que eu preciso construir para os problemas que eu preciso. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai, esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida, mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Eu não consigo ser perfeito.
Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois, no mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo.
E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre. Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha, não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou, né? Isso não é um valor, com todo respeito. Uma relação, ela só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Com todo respeito a você, minha filha, ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado. E ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso. Que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas. A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus. A vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então às vezes a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava, relampejava, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago. Quando relampejava, sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe? Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem. Vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele.
Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem. Porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflitos. Já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre. Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe nesse processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso, isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continuou de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou, olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte. São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo. Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição, a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim, e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo. Eu sou convidado a viver a dinâmica da superação. Daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação. Eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado
com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque, na verdade, a ação do Cristo em nós ela é miraculosa o tempo todo. Mas ela é também esforço humano. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali, é para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal ela é preciosa. Mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim. Vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado? Isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz?
Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo. Então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz. E naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Que às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com Cristo, eu tenho que ficar tranquilo, sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, por quê? Ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa. E quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho. Todos nós somos, em essência, uma fonte de água pura, porque somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas de repente, no curso, no caminho da nossa fonte, nós vamos sendo poluídos, assim como os nossos rios também são poluídos à medida que caminham, que vivem os seus percursos. Recebem afluentes doentes, águas sujas, recebem poluições o tempo todo. Nós estamos recebendo a poluição emocional do outro, nós estamos recebendo as águas sujas do outro, nós estamos aprendendo a ficar ciumentos. Por quê? Porque nos negaram amor no momento que a gente precisava ser amado. Ou você acha que o ciumento é sem motivo? Não é. Em algum momento alguém provocou nele a fonte do ciúme. Em algum momento nós somos machucados, ou porque fomos abandonados, ou porque ficamos inseguros a vida inteira, e de repente nós já confirmamos que nós podemos, mas ainda assim lá no fundo existe uma fonte de insegurança que a gente ainda não curou, que a gente ainda não maculou, que a gente ainda não transformou. Isso é terapia, minha gente. A terapia nós podemos viver desde os momentos institucionais em que ela se estabelece como uma prática humana, que é no divã, quando você procura um psicoterapeuta, mas a terapia também acontece aqui, na oração, quando a gente mergulha dentro de nós e nós vamos conhecendo a nossa vida, nós vamos conhecendo os motivos do nosso ciúme, da nossa inveja, da nossa mentira, da nossa incapacidade de sermos fiéis, da nossa falta de perseverança. Em algum momento nos faltou o estímulo para a gente se desenvolver. Em algum momento alguém nos machucou terrivelmente, e machucados terrivelmente ficamos traumatizados. E estando traumatizados, tivemos uma dificuldade enorme de restabelecer com a vida um novo compromisso. Tivemos uma dificuldade enorme de fazer florescer o bom ser humano que Deus criou em nós. E aí vamos nos transformando num lampo, num trapo qualquer, num rio poluído, que por onde a gente passa, a gente deixa doenças e insatisfações. É bacana você se perceber como um rio. Como são as águas do seu rio?
Tudo isso que a gente falou aqui, do ciúme, da maldade, da mentira, da infidelidade, quais são as águas que já lhe poluíram um dia, a ponto de lhe fazer se tornar temporariamente, porque você não é definitivo, o pecado não é definitivo em nós. De repente você pode dizer, eu estou ciumento. Não diga, eu sou ciumento. Porque quando você diz que você é ciumento, é como se você estabelecesse uma verdade que não pode ser modificada. Pode ser modificada, sim. Todos nós podemos ser curados. Não há nada no nosso comportamento, no nosso temperamento, que não possa ser modificado. Essa é a boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele olhava nos olhos das pessoas e sorrindo dizia, pode ser diferente. Não precisa ser do jeito que foi até hoje. Sim, essa é a boa notícia que nós temos que dar. Essa que me faz acordar todos os dias e feliz pela minha missão, porque eu sei que como pregador, como homem do Evangelho, eu tenho a possibilidade de dizer a todos que há ainda o que ser feito. Nós não estamos definitivamente prontos, terminados, acabados. Há muito o que ser feito. Há muita coisa a ser transformada dentro de nós. Esse rio, você pode despoluir sim. Você pode interferir naquilo que está sendo derramado nas suas águas. Você tem condições de interferir na sua verdade. Sim, ela não precisa ser definitiva. Há o que ser feito, sim. E há uma realidade que você pode fazer agora. Uma decisão a ser tomada. Uma forma nova de viver a ser assumida, a ser vivida. Porque o mesmo Deus que passou há tanto tempo transformando e modificando os que ele encontrava pelo caminho, também pode fazer o mesmo. Ser de si, somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso, tudo faz sentido. Porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário. Que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo. Para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas. Ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece
com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Ser de si, somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros, ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário. Nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais. Saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto. Ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, de si mesmo. Para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas. Ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Olha que interessante isso. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. E aí, a partir disso, um autor, Paulo Roberto Gaefke, escreveu o seguinte texto: tem muita gente esperando o bolo pronto. Gente que espera mais do que um milagre, querem que os anjos virem contadores e resolvam a sua contabilidade pessoal que nunca fecha. Gastam mais do que ganham e vivem endividados. Querem que os anjos virem médicos e que curem aquela cirrose de anos de muito álcool, o enfisema pulmonar de muitos anos de tabaco, as doenças crônicas de anos de má alimentação, as doenças nervosas da falta do amor próprio. O milagre está aí todos os dias, à disposição de quem quer mudar. À disposição de quem quer mudar. É o sol que propicia o trabalho, a chuva que promove o arado, o mar que traz o cardume, o rio que se enche de peixes, a tecnologia que cria empregos, a própria vida que se renova e diz de forma clara e concisa: Deus dá tudo o que você precisa. É tempo de motivação, de acreditar mais em você, usar a energia da alma, do coração, tempo de pegar as nozes e quebrá-las.
com os frutos, fazer bolos, doces e sorvetes. Aí você me convida para ir lá comer o bolo com café com leite. Tantas possibilidades para o milagre se estabelecer, para você ver e sentir a Deus. Aprende então com essa lição. Deus não se encontra na lamentação, nem se acha com reclamação. Deus se encontra no trabalho, no suor do rosto, daquele que se entrega ao bem, que não tem tempo para falar mal de ninguém. Gente que descobre de verdade que é Ele mesmo um verdadeiro milagre. Bonito, não é? E eu sou a favor mesmo disso. Chega dessa história de nós pensarmos que Deus vem realizar tudo por nós. Deus nos dá a graça o tempo todo. A graça precisa encontrar a tarefa, né? Deus nos deu de graça, Deus nos capacitou com muitas bênçãos. Agora nós precisamos reagir a tudo isso. Aliás, minha gente, é muito triste quando você percebe que o principal problema da pessoa é a preguiça. Preguiça em todos os sentidos da vida. Tem gente que tem preguiça de melhorar. Tem gente que tem preguiça de fazer um esforcinho para se tornar um ser humano melhor. Tem gente que tem preguiça prática de limpar uma poeira, tem preguiça de trabalhar, já levanta desanimado, já não quer muito esforço, quer tudo que caia do céu. Não. O mundo só pode ser transformado por pessoas corajosas, por pessoas que se enfrentam todos os dias. O maior desafio que você tem na vida é domar a si mesmo. Muitas vezes você perde muito tempo querendo domar o outro, querendo tomar conta da vida do outro, mas o principal objetivo que você tem com a vida é você. O principal lugar a ser domado é você. O principal lugar a ser transformado é você. E eu não estou falando para você sem escutar isso, não é? Então eu também já imediatamente escuto que o principal lugar a ser transformado sou eu, que o primeiro a dar o passo na mudança sou eu, e que preguiça não leva ninguém a nada. Arregaça as mangas, vai estudar, vai trabalhar, vai viver com dignidade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade que recebem e deixam de fazer o esforço para que ela tenha condições de superar aquele momento, para não precisar mais daquela caridade, para que aquela caridade seja dispensada a uma outra pessoa que esteja mais necessitada. A caridade que a gente recebe, eu também, quantas vezes eu já fui ajudado? Em muitos momentos da nossa vida nós precisamos de ajuda em todos os aspectos. Mas aquele momento de ser ajudado é para ser transitório. Nós não temos que ficar a vida inteira depois dependendo. É por isso que a gente não suporta a gente pegajosa. Afetivamente carente, né? Porque o que é o afeto? A carência afetiva. É aquela pessoa que quer o tempo todo a caridade alheia, do ponto de vista afetivo. Veja bem, o amor do outro é importante na nossa vida, mas é você que tem que carregar os seus fardos o tempo todo. Um ou outro amigo para nos ajudar a levar a vida, a levar a existência, mas você tem que dar conta dos seus problemas, das suas dificuldades. Aí, de vez em quando, você divide quando está pesado demais. Mas você não tem o direito de estabelecer-se na preguiça, na acomodação e esperar que o outro venha fazer por você. E religião que ensina que Deus faz tudo está errado. A religião honesta é aquela que nos ensina que a graça de Deus precisa encontrar também o suor do nosso rosto. Uma vez alguém perguntou para o Rui Barbosa, o grande escritor, o grande pensador, qual é o segredo da sua genialidade, Rui? Você estava esperando pensar, recebi uma boa genética, meu pai foi muito inteligente, né? Estou muito capacitado. Não, ele disse assim, o segredo da minha capacidade é que o sol nunca me surpreende na cama. Significa que levantava cedo para dar conta da vida. É claro que a vida mudou, levantar cedo não significa muita coisa mais. Tem gente que trabalha até às 3 da manhã para depois, não tem como levantar cedo, né, Maurício? Esse é o seu caso. Trabalhou essa noite quase toda. Mas o levantar cedo é uma metáfora, isso é, não perco tempo. Estou correndo atrás de tudo que posso. Ainda essa semana a Léo me apresentou, a Léo é a pessoa que é responsável pela minha vida, né? Todas as nossas atividades na Talentos.
a Léo me apresentou uma pessoa e eu fiquei muito comovido com a história que eu ouvi daquela pessoa. E aí, num dos detalhes, dos muitos detalhes da história rica daquela pessoa, é que a grande dificuldade financeira que eles passam não impede aquela família de sonhar. Uma mulher que fez até o 2º grau com muito esforço, com muita luta, uma amante da leitura. E eu achei interessante e bonito que essa pessoa ela não tem dinheiro para comprar os livros. Sabe o que ela faz? Ela vai para a livraria, finge que está vendo os livros, pega lá o livro, lê umas 5, 6 páginas, 10, larga lá. Depois ela volta, pega o mesmo livro, lê mais 5, 10, porque ela não tem o dinheiro para comprar o livro. Mas não é fantástico isso, gente? E aquilo me comoveu tanto que eu vou mandar uma caixa de livro para ela. Me comoveu tanto porque às vezes a pessoa tem o livro dentro de casa, tem o dinheiro, pode comprar e não tem o hábito da leitura. Aquela criatura privada de tantas coisas, materialmente falando, mas ela não está privada do essencial, que é a vontade. A vontade é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Porque sem vontade você pode dar à pessoa faculdade, pode dar a ela uma casa, pode dar um emprego, mas se ela não tem vontade de viver tudo isso, de nada vai valer. De nada adiantará ter tudo isso. De nada adiantará. Agora a pessoa tem a restrição, mas dentro do coração dela, ela tem esse pacto com a vida, ela não desanima, ela faz o seu esforço diário. É por isso que eu não tenho pena de quem se esforça. Tenho pena é de preguiçoso. Com aquele que se esforça eu sou solidário, com preguiçoso não. Ajudar, mas o outro também precisa se ajudar. Ele é a primeira parte, né, para dar certo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos impedir as pessoas de viverem esse esforço. Que às vezes a gente quer ajudar, mas a gente vai levando o outro no colo, vai assumindo as responsabilidades dele. Não pode. E isso acontece em todas as dimensões da vida, viu? Inclusive na dimensão afetivo-espiritual. Muito cuidado, porque às vezes nós criamos um estado de preguiça espiritual no outro. Ele só passa no meio da sala. Ai, reza pra mim que eu tô precisando. Não tem um tipinho assim? Que adora que a gente ponha a mão na cabeça dele, que reza por ele, mas ele mesmo não faz um esforço para melhorar. Ai, vocês estão precisando rezar para mim, gente, porque eu não estou bem, não. Nesses grupos de oração tem muita gente assim, que vai lá todo dia e desmaia e passa mal. Por quê? Ela quer atenção. Ou então aquele vampiro afetivo, que tem sempre aquela carinha assim. O vampiro afetivo é triste, ele suga o sangue da gente todo. Ele garra na jugular da gente e às vezes você leva tempo para saber que ele era um vampiro espiritual afetivo. Fica o tempo todo implorando o seu afeto, querendo o seu carinho, querendo a sua atenção. Aí é uma gama de possibilidades para poder fazer isso. Cuidado. E às vezes nós alimentamos essas pessoas, nós as impedimos de crescer. Por isso que amar é você ser duro com aquela pessoa no momento certo. Eu não titubeio na hora que eu preciso fazer isso. O que é de gente que quer grudar em mim e quer ficar pegajosa comigo, por quê? Porque acha que eu tenho a solução para os problemas delas. Por isso que ele tem que correr demais com quem acha que você é muito necessário. Cuidado. Se a pessoa acha que você é necessário demais para ela, cuidado, tem que ter equilíbrio. Até na amizade, não é verdade? Até no casamento. Bem, você vai bem. Não sei bem, você quer ir bem. Aí fica aquela coisa, parece que o amor conjugal é muito bonito. O amor conjugal precisa ser vivido o tempo todo nessa partilha, mas as vidas pessoais precisam continuar do mesmo jeito. Você precisa continuar tendo vontade própria, você precisa continuar sendo dona de si, para você poder se doar com mais qualidade para o outro. O amor não é essa coisa grudenta que muitas vezes sufoca, não pode. Por isso que às vezes uma palavra dura é a melhor expressão de amor para aquela pessoa. Cresça, amadureça, abra os olhos, para com isso. Deixa de ser vampiro. Vá viver a sua vida. Não, eu não tenho a solução para os seus problemas. Agora, quando o outro não quer crescer,
ele vai fazer esse joguinho a vida inteira. Ele deixa de fazer com você, começa a fazer com outro, e ele vai grudando, é igual a lagartixa, né? Gruda onde pode, porque senão cai. Não pode ser assim. A vida precisa passar o tempo todo pela nossa disposição, pela nossa coragem e pela consciência. Eu preciso ter consciência de quais são as minhas limitações, de quais são as minhas possibilidades e agir com responsabilidade com tudo isso. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar, meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo que ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim, eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim, você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? E se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa vai embora feliz da vida. É um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas nos seus interesses? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado.
Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. Se você chegou até aqui, você teve foco, presença e interesse. Isso já diferencia você da maioria das pessoas que param no meio do vídeo. Que tal deixar um comentário dizendo o que ficou mais forte para você? Aproveite e dá uma olhadinha nos links da descrição que tem mais conteúdo feito com o mesmo cuidado para você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!